Olá a todos, eu sou Daniel Santos, esse é o Café com Lepes na sua terceira temporada e hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Júlia Mica, que é uma pesquisadora do Lepes já com algum tempo de casa e que tem um papel muito importante aqui hoje, porque o propósito desse nosso episódio é homenagear os professores e esse daqui é o mês dos professores, tá certo? Júlia é pedagoga formada aqui pela Universidade de São Paulo e foi professora por muitos anos, professora alfabetizadora, agora faz mestrado também aqui na USP, entre várias outras funções, porque ela também tem uma vida social, né? Tem uma ONG, ajuda muito a sociedade. E eu queria então te cumprimentar e pedir para você dar um oi para a nossa plateia, por favor. Claro. É muito importante para mim estar aqui e representando, de alguma maneira, os professores que, com uma classe com a qual eu me identifico muito, em que não estou professora agora, mas me sinto ainda como uma professora e acho que nunca vou deixar de ser. E também porque professores são também meu objeto de pesquisa. Foi aqui no Lepes durante algum tempo, é agora do mestrado, então acho que para mim é muito marcante. E Júlia, esse seu gosto pela educação, ele é de família? Você sempre teve desde pequena? Como é que surgiu isso na sua vida? É legal. Essa pergunta é e não é. A minha avó sempre disse que gostava muito disso, de achar muito bonita a profissão e queria que os 4 netos se tornassem professores de alguma forma. Só que, enfim, ela não tinha estudo, meus pais também não tinham terminado os estudos, então era uma coisa um pouco distante. Até que a minha a prima mais velha, conseguiu entrar na USP. Na época era Química, Bacharelado e Licenciatura, e ela quis entrar pela licenciatura. Então, quando foi a primeira, depois foi o segundo em música, e eu, então, a terceira na pedagogia, todo mundo aqui pela USP. E aí minha avó conseguiu, acho que de alguma maneira, se sentir realizada através de nós. Mas ela nunca colocou com muita força. E sempre disse que admirava, e acho que isso foi suficiente para plantar uma semente. E eu disse que não queria nada disso. Mas até começar a dar aulas de inglês de uma maneira um pouco remota, assim, de gente que eu tinha acabado de fazer 18 anos e estava procurando trabalho e comecei a dar algumas aulas de inglês e descobri que amava isso e foi aí que comecei. E como é que foi a tua passagem pela USP? Conta um pouco da tua experiência na graduação, quer dizer, é o que você esperava? Foi acima da tua expectativa? Você encontra ainda desafios para a formação inicial dos professores? Eu fiquei um ano num cursinho popular, porque eu prestava um outro curso e não era o que eu queria. Eu cheguei a prestar economia e psicologia no mesmo ano, mas não era exatamente o que eu queria descobrir, que era educação. Então, e descobri isso fazendo um cursinho popular, que na época acontecia dentro da USP, mas não é vinculado à USP, que é o Conexão. Ele não existe mais, é uma pena, mas o grupo ainda, de alguma maneira, está junto. E são professores muito inspiradores e que me ensinaram muito sobre educação, e acho que foi isso que foi fazendo brotar a admiração. Então, quando eu entrei na USP, muitos dos conteúdos do primeiro ano da pedagogia, que são mais relacionados à sociologia, história, filosofia, antropologia e alguns outros conceitos também, eu já tinha visto de alguma maneira naquele cursinho. Então, foi também uma maneira de me sentir... nossa, acho que o cursinho me preparou bem nesse sentido. Eu tenho uma formação sociológica legal. Então, ali eu pude fazer, enquanto eu trabalhava, no período da manhã, na escola, com alfabetização, eu conseguia, à tarde, ir para o estágio obrigatório da faculdade e fazer uma coisa diferente e ter essa gama de experiências. Então, na ocasião, me surpreendeu positivamente. Mas, trabalhando todos os dias, pela manhã, numa outra escola, eu percebi que eu aprendi a alfabetizar lá. Eu não aprendi a alfabetizar na graduação. Então, eu concordo que a USP seja uma
uma universidade de elite, muito interessante, tem sim muita qualidade e vejo muita qualidade no curso, mas bastante voltado à pesquisa, a uma reflexão crítica bastante profunda, o que é muito legal, mas não me senti preparada para atuar diretamente com a sala de aula. Então, acho que isso só aconteceu porque talvez eu tenha tido a oportunidade de conciliar o trabalho em sala de aula enquanto fazia a graduação. Então, sinto que me preparou, por um lado, para lidar com a pesquisa, mas menos para lidar com a sala de aula. E, Júlia, eu acho que essa tua resposta remete a uma coisa que eu sempre tive curiosidade, né? Nas faculdades de pedagogia, a pós-graduação é em educação e não uma pós-graduação em pedagogia. Isso remete, possivelmente, a uma ideia de que o curso de graduação deveria talvez ser mais profissionalizante, preparar mais para a sala de aula, e a pós-graduação mais para uma reflexão ampla sobre a educação, né? Você passou pela graduação, agora está na pós. Quer dizer, essa tua fala traz um pouco, talvez uma dificuldade de separar esses dois papéis. Será que eu estou certo? Quer dizer, será que acabou que a mesma graduação hoje em dia é em educação e não em pedagogia? Ou como é que você enxerga isso? É uma reflexão interessante. Eu não sei se eu consigo afirmar isso com tanta certeza, porque eu acho que cada pessoa, cada aluno ali vai fazer de um jeito diferente. Tem o quanto cada um está disposto a mergulhar em alguns assuntos ou só passar. Então, eu sinto que a graduação ela foi importante sim para mim, para ter uma vastidão de pensamento que, comparado a alguns colegas em sala de aula, não tinha uma reflexão tão ampla. Mesmo não só em relação à parte política que a educação tem, e ela é muito importante, mas mesmo para refletir algumas práticas. Então, talvez eu não tenha tido uma completude sobre a prática aí na graduação, mas eu sinto que auxiliar, talvez isso posto junto da prática, e talvez se tivesse mais estágios ou se reconhecessem mais estágios, talvez a gente pudesse dizer que tem um preparo melhor. Agora, voltando um pouco mais na pergunta que você trouxe, eu acho que é sim importante que se tenha essa amplitude de pensamento na graduação, para poder trazer desde cedo uma formação mais completa. Acho que a gente deveria ter menos do que já se tem ali em relação a essa reflexão de educação. Eu acho que eu tenho essa vertente muito clara, mas diminuir eu diria que seria o ideal. Agora, chegando na pós, eu sinto que os assuntos que antes eu tive na graduação estão se aprofundando. Então, eu acho que essa diferença de ser uma pós-graduação em educação e ser uma graduação em educação, uma reflexão válida, mas não sei se eu consigo afirmar o que seria melhor ou pior em termos de currículo. Então, não sei se eu consigo te responder isso. E é muito diferente, quer dizer, você trouxe então naquele, se formou pedagoga, muito do que você aprendeu foi na prática no chão de escola. O fazer do professor, ele é muito diferente, digamos, das expectativas que se criam na faculdade, ou como que é essa transição? Tem uma diferença. E tem uma diferença muito clássica, principalmente quando a gente vai chegando na escola e aí chega com os estágios, tanto os estágios obrigatórios da faculdade, quanto mesmo no trabalho, quando você é muito jovem, aí você vem com algumas ideias, com uma energia, e aí outros professores com mais tempo de casa têm a infeliz atitude de dizer: mas é porque você tá chegando agora, daqui a pouco você cansa. Você vai ver que não adianta ficar fazendo essas coisas e ficar inventando a roda. Vai lá dar aula e pronto. Então tem um desestímulo por parte do corpo docente. E não é em todas as situações, mas eu sinto que existe um cansaço coletivo, e isso vai minando também a confiança e também a vontade de bater de frente para um sistema que meio que tá posto, parece, assim, na escola, sabe? Então eu chego com novas ideias, com vontade de fazer: olha, querido colega professor, vamos junto, vamos fazer junto.
E aí, nem sempre tem esse mesmo apoio. Então, parece que poderia acontecer uma combinação positiva de vamos fazer melhor para todo mundo e acaba acontecendo de vamos fazer menos para a gente não se desgastar, porque tem tantos outros desafios que a gente lidar na nossa profissão que talvez reinventar a roda não seja a coisa que a gente queria fazer agora. E isso reflete um pouco da frustração em chegar na sala de aula, porque eu acho que nada prepara a gente para chegar na sala de aula e lidar com situações que são cotidianas, mas não significa que elas são normais. Então, uma situação de agressão entre os alunos, entre as crianças, uma situação de agressão daquele aluno para com o professor, situação de sofrimento que as crianças às vezes apresentam e trazem pra gente, que a gente se importa um pouco, nem é tanto. Isso já machuca a gente de ver que tem tantas vulnerabilidades acontecendo, e aí até onde o professor consegue fazer. Para muito além disso, às vezes conseguir lidar com situações tão amplas e tão complexas que não dá tempo de pensar em práticas inovadoras, em práticas inspiradoras. Então, eu acho que a frustração da sala de aula tem muito mais a ver com essas situações cotidianas complexas. E, Júlia, em algum momento da sua vida, você passou por uma terceira experiência que foi a vinda para o LEPES, né? Então, dá para dizer que você tem pelo menos 3 olhares para a educação, né? Da sala de aula, da tua faculdade de educação e de um laboratório que, por mais que seja fundamentalmente dedicado à educação, começou na faculdade de economia e hoje é um laboratório muito eclético, né? Muito interdisciplinar. Tem muitos educadores, mas tem muitos psicólogos, muitas pessoas de outras áreas. Essas visões se complementam, se contradizem? Como que é isso na sua cabeça? Conta um pouco a síntese que você tem feito. Legal. Quando eu cheguei, há alguns anos atrás, eram poucas pessoas da pedagogia e tinham algumas da psicologia, a maioria era mais da economia ou de outras áreas correlatas. E eu sentia que o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei o que eu tô fazendo, porque esse pessoal tá falando de uma coisa que não é necessariamente a mesma que eu acredito. Mas, na verdade, era. Eu só não conseguia até então, na minha chegada nos primeiros meses, há 5, 6 anos atrás, talvez, entender que a gente estava falando a mesma língua, a mesma coisa, só em línguas diferentes. E hoje eu sinto que a gente consegue falar a mesma língua. Então, o fato de, gradativamente, o EPS ter se tornado mais eclético, nas suas palavras, ser mais multidisciplinar, e todos os exercícios que foram feitos ao longo desses anos. Os encontros mensais, alguns semanais, de ajuste do que a gente está falando. Então, um dia é o economista apresentando, a economista de dentro do próprio LEPES apresentando, outro dia outro dia o psicólogo, outro dia são pessoas de outras áreas, a gente fala nessas 13 aqui, mas são de muitas áreas. Então, tem uma coisa que gradativamente foi me incomodando mais, que é a visão que às vezes uma área tem da outra. E aqui eu vou segurar em 2 polos, né? Os educadores com os economistas. Essa polarização foi me incomodando ao longo do tempo, à medida que eu fui entendendo que, por que lá dentro a gente consegue conversar e chegar a algum lugar, chegar em, olha, a gente discorda aqui, a gente concorda ali. Por que fora daqui as coisas são tão antagônicas? Mas na verdade não são, tá todo mundo querendo a mesma coisa. Então a gente quer que o menino seja bem instruído ao longo da vida e principalmente bem acolhido, que ele possa ter uma educação libertadora para si, mas que ao mesmo tempo consiga se adequar no mundo para então transformá-lo. Se a gente está falando da mesma coisa, por que a gente protagoniza esses conflitos de porque os economistas não podem falar, que os pedagogos não resolvem? Acho que no final a gente tá todo mundo falando a mesma coisa, mas enquanto a gente talvez continuar olhando, e aí eu vou para um lugar talvez um pouco mais distante do LEPES, enquanto a gente só olhar o pedagogo só olha para os congressos ou para as discussões de educação mais específicas, nesse fala de política de educação, e
o economista só participar dos congressos e círculos de discussão dos economistas. Enquanto a gente não juntar isso, talvez a gente não consiga chegar no lugar em que as duas áreas podem colaborar. Queria agora perguntar muito das tuas motivações de novo para se interessar por educação, entrar na carreira e tudo, né? Então, imagino que quando você tomou a decisão de fazer pedagogia, isso deve ter sido há uns 10 anos atrás, um pouco mais ou menos isso. Na ocasião, acho que é justo dizer que os desafios da carreira docente possivelmente tinham ainda a ver com salário, com valorização nessa dimensão. Ainda é, né? Mas é menos do que já foi, né? Teve uma certa valorização monetária, digamos. Por outro lado, digamos, o prestígio social às vezes é colocado em xeque. Você trouxe, né, muita violência, e às vezes a violência não se restringe só à violência entre as crianças, ela muitas vezes transborda também dos professores, incluindo o papel das famílias, né? No contexto brasileiro também, né, existe um outro tipo de polarização que não está mais só no debate, tá certo? Tem uma polarização na sociedade que também tem muito a ver com o que se discute em educação. Queria que você dissesse ou refletisse sobre a seguinte questão. Quando você tomou essa decisão, quais eram os atrativos e os desafios da carreira docente e quanto que eles mudaram de lá para cá, tá certo? E se, na sua opinião, hoje, a Júlia faria a mesma decisão que fez há 10 anos atrás? Vou responder de trás para frente. Eu faria a mesma decisão, tomaria a mesma decisão e, sabendo do que sei hoje, eu entraria com ainda mais força. Porque quando eu decidi que ia para a pedagogia, teve realmente um desprestígio por parte das pessoas que estavam ao redor. Tipo, não imagina, nossa, você é tão inteligente, por que você vai fazer pedagogia? Como se fosse ruim isso. Fiquei muito confusa na época, mas... e aí algumas pessoas comentavam, mas você vai ganhar pouco. Olha, ganhar, que dá alguma coisa para a mãe, olha lá, depende. Porque o resto a gente tem que correr atrás. Então, independente da carreira que eu optasse, teria que trabalhar. Trabalhar com carinho vai de qualquer área. E se você não trabalha com carinho, talvez você não vai ganhar em área nenhuma. E eu acho que o que me motivou na época era uma vontade imensa de transformar o mundo. Era vontade de... Eu sempre gostei bastante de política e eu sentia que as coisas poderiam ganhar escala. E acho que quando eu cheguei na pesquisa, eu descobri que sim, dá para as coisas ganharem escala. Mas eu fui entendendo a importância de cada movimento. Depois que eu aprendi a dirigir, foi mais ou menos na mesma época da decisão de prestar pedagogia, de entrar nessa área. Eu pensei, lembrei, né, foi uma junção de coisas. Eu estava dirigindo na estrada com um instrutor, e aí ele falou, olha, cuidado com o movimento de volante, porque como você está em alta velocidade, se você der uma viradinha, o carro já faz um baita movimento. E eu sinto que a política pública para a educação ela tem mais ou menos uma característica nesse lugar. Tantas camadas que uma viradinha que a gente dá na política vai influenciar muita coisa. A escala é muito grande. E daí a necessidade de cuidado. Talvez por isso é ali que a coisa trava, porque é tanta gente em disputa do que na verdade é melhor, que a gente acaba não chegando em lugar nenhum e fazendo curvas à direita ou à esquerda sem ter noção do que está do lado, sem olhar para o intervisor. Então, sinto que na época que me motivou foi querer mudar o mundo, eu percebi que o mundo está em cada relação, em cada olhar, que com a mulher a gente consegue estabelecer um vínculo e um pouquinho que eu conseguia mudar no coração dessa criança e aquilo se refletia 3, 4 meses depois e aí aparecia aquela criança tipo, olha, não custa que escreve meu nome. E era a maior felicidade, aquilo estava transformando o mundo dessa criança. E a escala que essa criança vai fazer, porque ela aprendeu comigo, perde de vista. Agora, chegando nesse momento que alguns alunos já estão grandes daquela época, e aí estão ficando mais conscientes de sede e tudo mais, eles já começam a me trazer alguns relatos, às vezes, de como foi importante. Aí eu acho que
Isso, para mim, fecha o ciclo do porquê que eu escolhi estar aqui. Definitivamente não foi o dinheiro. E eu acho que ainda não é. Porque é tão complexo tudo isso que não basta amor não vai pagar a conta de luz. E sim, é preciso amor. Mas uma remuneração compatível com o tamanho do trabalho que se faz em sala de aula e o tamanho da importância da curva de cada professor deveria ser compatível com, se eu só não tiver que me preocupar com o dinheiro, o resto eu faço direito. Só que às vezes penso com tantas outras atribuições e ainda tem que se preocupar com o dinheiro, a saúde mental vai água abaixo. E como manter a saúde mental em sala de aula de si, dos alunos, se não tem uma homologia disso? Então, mais remuneração poderia sim ter uma carreira mais atraente. E hoje você acha que é mais atraente carreira no setor privado ou no setor público? Como é que você compara esses dois percursos na vida de um professor? Nesse momento eu vejo que não faz diferença, ambos estão desvalorizados. E assim, acaba sendo um pouco melhor no setor público ser por ingresso, por concurso, porque você tem alguma estabilidade. E aí tá a vantagem. Porque também ingressar no setor público tem acontecido com mais frequência através de processo seletivo que não garante a estabilidade, que tem muitas outras mazelas, também não adianta. Remuneração não adianta. Talvez a minha pergunta tivesse a intenção de puxar numa outra direção, em termos do pacote como um todo, das recompensas, né? Porque eu acho que o salário é uma parte disso. Eu queria que você me contasse um pouco, quer dizer, qual dos dois caminhos é mais legal, mais interessante e o que eles têm desafiador também. Volto na minha motivação da carreira, mudar o meio. Então, acho que na educação pública, eu sinto que isso pode acontecer sem ter algo mais engessado pela pressão de quem paga. Então, na rede privada, eu senti às vezes que ficava um pouco travada por isso, pelas vontades de quem é que estava pagando. Então, em termos de remuneração, recompensa, acho que a coisa dentro da porta da sala para dentro, então acho que tinha dava para equiparar. Mas na educação pública eu sentia que a coisa era mais intensa. E agora, eu acho que a gente já está indo para a parte final aqui da nossa conversa. Eu queria que você contasse um pouco sobre o que você tem feito e como é que você vê as perspectivas para o futuro próximo aqui. Se você quisesse compartilhar um pouco do seu trabalho mesmo, tanto no LEPES, a sua pesquisa de mestrado, o que são as questões que te interessam e se você se considera uma pessoa otimista ou pessimista com respeito à repercussão que pode ter no debate público brasileiro. Mais uma vez, vou de trás para frente. Eu me considero muito otimista, às vezes até demais. E às vezes eu preciso de um choque de realidade. E acho que o LEPES faz bem isso, de falar, querida, calma. Vamos pôr o pé no chão e descobrir como que a gente faz para implementar isso aqui. Suas ideias são boas, mas vamos fazer de um jeito que a gente consiga pôr de pé. Então, essa coisa de ser idealista também foi se moldando aqui dentro. Mas eu tenho feito ensinamento, estou fazendo mestrado e estou caminhando e quis entrar desde sempre olhando para professores. E aí a coisa dá uma variada aqui, então tenho olhado para financiamento da educação, direito à educação e também olho para carreira docente e isso envolve a formação continuada de professores, que é minha maior contribuição dentro do LEPES até o momento. E aqui dentro, desde o começo do ano, eu assumi um novo papel, que é o de liderar uma equipe, que a gente chama de núcleo pedagógico de projetos. Então, nos projetos que a gente realiza junto às redes, eles passam hoje por uma equipe de pessoas da pedagogia, da psicologia, e tem algumas outras áreas ali também, olhando para aquilo que vai para a mão das pessoas, creio, mais importantes, os professores. Então, a gente olha com o olhar de professores e professoras, como é que aquilo vai parar na mão de quem vai executar a política na ponta. Então, desenvolvendo alguns dos materiais que podem ajudar a melhorar as práticas do ponto de vista mais calcado na revisão de literatura recente, brasileira e internacional,
que a gente possa. Então, sentados nesse lugar de ter um repertório, olhando para a ciência e tudo, a gente tenta colocar, traduzir isso para chegar na sala de aula. Então, de expectativas, eu sinto que o LEPS tem muito a contribuir na medida que vai cada vez mais se expondo ao debate. Sinto que esse momento aqui, ele é muito legal e são iniciativas muito importantes da equipe de comunicação, da equipe de advocacy, de fazer tudo que a gente discute aqui e ir para fora. Porque isso vai cada vez mais chegando no lugar que antes eu comentei de vamos todo mundo conversar e vamos compartilhar as ideias que a gente tem. Pode até não concordar, mas vamos chegar num lugar em comum. Então, me sinto otimista porque sei que algum dia isso vai acontecer. A gente pode até não ser amigos, mas vamos chegar num lugar em que a gente consiga fazer o melhor pelas crianças, pelos alunos, pela escola, pelos professores, para tudo que se envolve. Então, sinto que quero continuar dando minha contribuição nesse caminho. Só uma última curiosidade, quer dizer, no seu trabalho você lida com redes muito diferentes, né? Redes pequenas, algumas um pouco maiores, redes às vezes mais do Sul, às vezes mais do Nordeste. O Brasil, os problemas educacionais no Brasil são mais parecidos ou mais diferentes entre si? Por incrível que pareça, eles são mais parecidos. Tem a regionalidade, isso a gente procura preservar ao máximo. Então, nada de pacote pronto das coisas, a gente não acredita nisso. É tudo feito em diálogo com aquilo que funciona naquele território, com muita intencionalidade, mas tem uma proximidade entre como as secretarias estaduais de educação se organizam e como as secretarias municipais de educação se organizam. Tem uma diferença entre eles, mas as secretarias municipais de mesmo porte, de mesmo círculo, assim, são parecidas em organização e elas são menos enxutas do que em termos de quantidade de pessoas e alinhamento, tudo do que as redes estaduais também. Interessante, nunca tinha pensado sobre isso. E é bom ou é ruim ser mais enxuto, só por curiosidade também? Eu acho que depende muito, porque em alguns cenários, ter mais pessoal na rede municipal significa ter mais possibilidades do que fazer. E em alguns casos, e aí eu sinto que é ineficaz, ter mais pessoal que não se conversa. Gente, com isso acho que a gente está finalizando. Queria te agradecer de novo, Júlia, por ter aceito o nosso convite. Se você tiver ainda mais alguma palavra que queira deixar para nossa audiência, acho que esse é o momento. Bom, eu continuo muito contente pela decisão que tomei há anos atrás de me tornar professora, de entrar na pedagogia. Não existe, é muito ofensivo alguém diz que pedagogia tenha demérito. E não existe. Na verdade, é um grande mérito estar envolvida com a educação. Então, com isso, a gente encerra mais esse episódio. Queria agradecer de novo a Júlia, agradecer a todo mundo que assistiu e convidar vocês para continuarem seguindo a nossa terceira temporada do Café com LEPS. Muito obrigado.